Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia na capital e no interior, no campo e na cidade, no centro e na periferia, né? Crianças, jovens e adultos. Que bom saber que a nossa audiência aumenta cada vez mais. E hoje, entrevistando a prefeita de Rio Branco, acreditamos que a audiência esteja bem maior, né? Tanto na capital quanto no interior. Nós temos aqui também o apoio da Papelaria Modelo, o ponto certo do estudante inteligente, de você que quer comprar material para o seu escritório, marcas famosas, marcas consagradas, com preços populares. Tá? No calçadão da Benjamin Constant, aquela loja ali da esquina, depois da Oca, não tem erro. Vai lá, o Oriel prova a cada dia que é possível você aliar qualidade, pontualidade e preço baixo. Ok? Temos também o apoio da Newmag, que representa no Agro os produtos Confortmag, entre os quais os colchões magnéticos, cadeiras como esta aqui, almofadas, travesseiros, enfim, tudo para o seu bem-estar. Tá? E a Purifique, o melhor da água alcalina. Pode beber água verdadeiramente purificada, mineralizada, tá? Feita para os nossos clientes e amigos. A pergunta feita no bloco anterior é a seguinte: durante todo o tempo a prefeita sempre se qualificou, buscou uma qualificação maior. Não por acaso, repita, é professora doutora. Fazia parte do seu planejamento, esse cargo importante como este agora? Muniz, é importante, né, dizer que eu nasci no Seringal, né, um seringal chamado São Luís, no Rio Tarauacá, no município de Tarauacá. Esse seringal agora pertence ao município, agora não, quando foi feito o desmembramento, né, pertence ao município de Jordão. A minha família saiu do seringal porque a minha mãe decidiu que os filhos precisavam estudar. Ela queria estudar e queria que os filhos também estudassem. E isso mudou completamente a nossa vida. Então, estudar, buscar entender as coisas, buscar compreender o momento, ter a qualificação adequada para exercer aquela função que me cabe exercer, sempre fez parte. Sempre que eu chego num determinado ambiente, eu busco conhecer aquele novo ambiente de trabalho, as atribuições que são esperadas de mim e busco me qualificar para exercer bem aquela função. A qualificação com mestrado, com doutorado, para quem está na universidade, é uma exigência para fazer bem o seu trabalho, né? Então, isso não fez parte de um planejamento, a não ser essa minha decisão de buscar fazer sempre bem o meu trabalho, fazer sempre da forma correta, da forma ética, cumprir bem cada missão, né? Eu nunca, na verdade, planejei chegar onde eu estou. É evidente que à medida que você vai estudando, à medida que você vai compreendendo melhor os problemas da sua cidade, do seu estado, do seu país, e que você tem essa disposição, essa disponibilidade para a gestão pública, para se doar para o público, você de fato passa a ter também a responsabilidade cada vez maior e a se cobrar sempre mais por dar soluções. Por participar, isso, inclusive, né, das soluções. E isso pode fazer parte, mas isso, evidentemente, que cada passo que dei, o DESU, o ensino supletivo que coordenei... Pois é, só abrindo um parênteses aí, né, por questão de justiça, sim, a sua mãe, a professora Adelaide Neri, que foi deputada sim, federal, foi uma das responsáveis pelo fortalecimento do DESU, sim, na capital e no interior. Exato. Né? Departamento de Ensino Supletivo. Nós fizemos ali um grande programa, né, de formação de professores, né? Na década de 80, início da década de 90. E eu participei ativamente desse processo muito jovenzinha, como você lembrava há pouco. Mas, veja, isso sempre fez parte, buscar cumprir a missão, fazer bem aquela missão, porque eu entendo que é um privilégio, por exemplo, na situação que estou hoje, eu me sinto privilegiada de poder contribuir para melhorar a nossa cidade, para cuidar ainda melhor da nossa cidade, para cuidar ainda melhor das pessoas que moram na cidade, porque é a nossa cidade, né? Aqui mora a minha família, aqui moram os meus amigos, aqui moram as minhas netinhas, que por elas eu realmente quero me desdobrar o máximo possível para que Rio Branco continue crescendo, continue se desenvolvendo, para que nós tenhamos uma cidade cada vez mais ordenada do ponto de vista de código de postura, do ponto de vista das responsabilidades tanto do poder público
municipal quanto dos próprios cidadãos, né? Nós temos responsabilidades também com a cidade. Aliás, a família dela sempre teve uma identificação muito forte com a educação, né? Sim. Então, estar nessa condição, para mim, é assim, é um privilégio do ponto de vista de que, evidentemente, que várias outras pessoas poderiam estar e cumprir bem essa missão. Então, eu me sinto privilegiada de poder dar essa contribuição à cidade que nós moramos, né? A cidade que me acolheu em 1980, quando eu cheguei aqui buscando estudos. E eu diria, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, que para quem não nasce em berço de ouro, como nós não nascemos, Muniz, o caminho é a educação. A educação transforma pessoas e pessoas bem educadas transformam o mundo. É por aí o caminho, é isso que eu espero, tenho, né, tentado na minha vida de magistério, na minha vida como professora, formando novos professores, eu tenho tentado demonstrar esse exemplo do quanto a educação é importante, né? Porque ela transformou a minha vida, ela pode transformar a vida de muitas pessoas. Foram efetuadas algumas mudanças, aliás, Sim. muitas mudanças, seja nos cargos de primeiro escalão, quanto de segundo também. Acredito que a maioria, porque seus titulares devem ser candidatos, Sim. ou vão se afastar para atuarem diretamente na campanha do Marcos Alexandre. Os que foram indicados agora, tem mais ou menos o seu perfil, o perfil do PSB, ou atende também os interesses, claro, dos demais partidos da Frente Popular? Nas mudanças que nós fizemos, Muniz, é exatamente para suprir lacunas deixadas, né, por titulares que foram ser candidatos, né, que serão candidatos, por pessoas que foram acompanhar o prefeito Marcos Alexandre nesse novo desafio, e outras mudanças mais para atender mesmo os ajustes que, conhecendo a gestão como eu já conheço, já fazia parte, desde 1º de janeiro de 2017, eu senti necessidade de fazer, então, alguns ajustes. Mas são poucos ajustes, na verdade, né? E se você observar, do primeiro escalão que foi mudado, somente 2 pessoas não estavam na gestão. Um colega meu da Universidade Federal do Acre, que é doutor, pós-doutor em economia, que assume, né, hoje a Secretaria Municipal de Administração, e uma colega, uma pessoa da militância de direitos humanos, que foi ouvidora do Estado até outubro do ano passado, que é a advogada Núbia, que assumiu a Secretaria de Direitos Humanos. As demais secretarias, o que houve foi apenas mudança de posição. Pessoas que já estavam na gestão Marcos Alexandre, né, desde o primeiro mandato, inclusive, e outras que vieram agora no segundo mandato, mas que já conheciam a gestão. Mas são mudanças, eu diria que substanciais para esse novo formato da gestão. Nós estamos vivendo um segundo momento de uma gestão que começou no dia 1º de janeiro de 2017, que vai até 31 de dezembro de 2020, mas que agora, a partir do meu perfil, a partir de quem está conduzindo, assume um novo formato. Então, nós estamos construindo esse novo formato, daí a necessidade de alguns outros ajustes, mudanças de posições, né? Então, nossa reportagem aproveitou a sua presença aqui para ouvi-la em relação a uma matéria aprovada recentemente na Câmara que dispõe sobre o Estatuto da Família. Ou seja, a prefeita assume já também com um pepino aí nas mãos, né? Sim. E aí? Essa é realmente uma situação que me permitam, né, quem estiver assistindo, eu penso que nós teríamos pautas mais fundamentais, né, para tratar nesse momento que nós estamos vivendo, momento de crise econômica, momento de crise política, momento em que as demandas por serviços públicos são muito maiores do que os orçamentos públicos têm dado conta. Nós temos uma realidade do município de Rio Branco que não é diferente da realidade dos outros municípios. Aqui houve sim cuidado, nós temos tido cuidado com a gestão para não faltar recursos para as ações essenciais, de modo que as nossas creches estão bem, as unidades de saúde também estão desenvolvendo a contento, né, o dever de casa, mas nós temos problemas gravíssimos na cidade e que o orçamento não é suficiente. Então nós temos muitas dificuldades, né? Nós temos uma situação no estado do Acre
essa percepção de insegurança, nós temos uma economia que, de certa forma, não está atendendo a contento a necessidade de empregabilidade, de emprego, né, das novas gerações de trabalhadores. Então, nós temos coisas sobre as quais nós deveríamos, eu penso, dedicar o nosso tempo. Mas a Câmara Municipal compreendeu que esse era um tema importante e ela age na sua plena autonomia, e eu respeito e respeitarei sempre a autonomia da Câmara, de modo que houve a aprovação desse projeto e agora ele está sendo analisado nesse momento pela Procuradoria Jurídica do município de Rio Branco, e a partir do parecer da Procuradoria eu farei então a sanção desse projeto de lei ou o veto. É o que me cabe fazer como prefeita. Eu tenho convicção de que no exercício do cargo eu devo agir sempre como eu inclusive me comporto na minha vida pessoal, sempre pela legalidade, sempre pelos princípios constitucionais e sempre, Muniz, pela busca incessante, como eu faço, de inclusão. Entendi. A inclusão das pessoas, a criação de oportunidades para todos, a criação de condições de desenvolvimento para as crianças, para os jovens, para todos, sempre fez parte da minha vida, de modo que não tenha dúvida de que nesse processo da sanção ou do veto desse projeto do Estatuto da Família, o que vai prevalecer na minha decisão é o que diz a Constituição Federal e as decisões interpretativas da Constituição que têm sido feitas pelo Superior Tribunal pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF. Entendi. Nós temos já recomendações do MP, nós temos recomendações da OAB para o veto, por considerarem que há ali inconstitucionalidades tanto formais quanto materiais. Entendi. A nossa Procuradoria está analisando e eu acredito que ainda esta semana nós teremos condições de fazer o nosso dever de casa e deixar então que a Câmara Municipal siga, né, com a sua autonomia, fazendo aquilo que entender a maioria. Só para o nosso telespectador compreender como esse projeto é polêmico, Sim. Ele uniu oposição e situação e ao mesmo tempo desuniu, porque teve gente Sim. da oposição que votou contra, outros a favor da situação. Idem. Então, Sim. muito complicado. Mas, prefeita, você queria complementar? Nessa questão eu só penso que nós temos um papel assim que deve ser sempre, né, observado. Nós devemos, como gestores, cumprir sempre a Constituição Federal. Claro. Né? As nossas convicções religiosas, nossas convicções pessoais, elas não devem, do meu ponto de vista, se sobrepor ao que diz a nossa Claro. Constituição Federal. É só para esclarecer isso. Claro. Semana passada, precisamente na quarta-feira à tarde, Sim. a prefeita reuniu-se com os vereadores da oposição. No dia seguinte, Sim. na quinta-feira, aí onde a senhora está, o vereador Célio Gadelha, que é um dos Sim. opositores, Sim. ele faz parte da bancada do PSDB, elogiou a atitude. Outros vereadores também até ficaram Sim. surpresos. Qual era o principal objetivo do encontro? Ou os principais objetivos? Na verdade, Muniz, eu não estou fazendo nada diferente do que eu fiz a minha vida inteira quando eu estive em cada um dos cargos, né, pelos quais já passei. Eu tenho a visão de que a instituição ela não tem partido político. Os gestores têm partido, foram eleitos por partido, no caso, né, do Executivo, do Legislativo, mas a instituição em si ela não tem partido. Então é dessa forma que eu quero me conduzir na Prefeitura de Rio Branco, num diálogo amplo com a sociedade, num diálogo amplo com todos os setores da sociedade de Rio Branco. E os vereadores da oposição, da situação, e o vereador independente, né, que é o vereador Emerson Jarude, todos os vereadores, assim como eu, eles têm responsabilidades sobre a condução da cidade de Rio Branco, né? Cada um, evidentemente, com um papel distinto, né? Vereador de legislar, de propor, de fiscalizar, de criticar, enfim, de fazer o seu papel, de fato, como representante popular na Câmara Municipal,
E nós, na Prefeitura de Rio Branco, de considerar essas críticas, ouvir as reclamações da sociedade e dos representantes da sociedade e buscar, então, operacionalizar na medida do possível. Tenho muita clareza de que o diálogo tem que ser com todos. E quando eu fiz esse gesto de convidar os vereadores da situação, aqueles que nos apoiam na Câmara Municipal, e no dia seguinte convidar os vereadores da chamada bancada de oposição e o vereador independente, não tem aí, acredite, nenhuma intenção de que eles passem a votar conforme os meus interesses. O que teve ali e vai ter sempre foi o início de um diálogo que deve ser permanente com todos, né? Os vereadores estão convidados, também os da oposição, a estarem sempre conosco na Prefeitura, a nos indicarem, a nos apontarem falhas, né? E nós vamos, com a gestão, com a equipe de secretários, buscar corrigir essas falhas, atender às reivindicações, olhando sempre de forma muito realista para a capacidade da Prefeitura de realizar. Eu jamais, Muniz, vou lhe convidar ou convidar qualquer pessoa que está nos assistindo com uma intenção que não seja a intenção do diálogo republicano. E qual foi a impressão que você sentiu deles, no geral? Foi muito boa, foi muito boa. Inclusive os vereadores, né, se colocaram, todos eles, inclusive os da oposição, se colocaram à disposição, compreendendo esse novo momento da gestão, compreendendo as dificuldades, né, que nós passamos pela deficiência de recursos para dar conta desse aumento de serviços, né, por serviços públicos, compreenderam todos eles, foram reuniões, tanto com a situação quanto com a oposição, foram reuniões muito boas, muito produtivas, eu diria. E eu acredito que a partir de agora, com os vereadores da oposição, nós teremos um diálogo aberto, franco, evidente que tanto eles cumprindo os papéis que lhes são destinados, né, no campo político, no jogo democrático, quanto eu cumprindo aquilo que também me é destinado. Eu tenho uma compreensão clara, né, de que na democracia o que deve de fato prevalecer são os argumentos. Claro, nós devemos estar sempre. Por isso o diálogo é fundamental. Certamente. Nós estamos aí a viver, prefeita, uma fase de ineditismo. Sim. Pela primeira vez o PSB chega ao poder, sim, na esfera municipal. A senhora já entrou para a história de Rio Branco como sendo a primeira prefeita, pela primeira vez no cargo. Só para encerrar nossa conversa, como é que a senhora encara tudo isso? Como é que a senhora vê todo esse processo de ineditismo? Olha, positivo, né? É o ineditismo positivo. A responsabilidade, tanto para o PSB quanto para mim, como mulher, é uma responsabilidade muito grande, né? Estar na Prefeitura de Rio Branco hoje, eu lembro isso o tempo inteiro, da responsabilidade que eu tenho para que mais mulheres se animem a participar da política e possam me suceder, e possam suceder Nazaré como vice-governadora, e possam assumir o governo do Estado, ser eleitas, né, no futuro, porque nós temos capacidade, né, Muniz, tanto quanto os homens. Mas assim, eu tenho sempre a esperança de que ao chegar ao poder, nós mulheres busquemos fazer diferente. Entendi. Não fazer igual ao que tem sido feito pelos homens, mas fazer diferente, com um olhar mais humanista, mais decidido, mais firme, buscando fazer sempre o que é certo. Não tenha dúvida de que o que me move, eu digo sempre, é o bem coletivo. Claro. Então, a cada minuto que eu estiver nessa condição de prefeita de Rio Branco, eu estarei buscando fazer o que é certo. Ainda que alguns segmentos da sociedade discordem, tem todo o direito de discordar, mas eu estarei buscando fazer o que é certo e sempre norteada pela Constituição Federal, pela legalidade, pela transparência, pela impessoalidade, pela busca de ainda mais qualidade social no gasto público, para que a gente possa ter, se não todas as demandas por serviços públicos municipais atendidas, mas para que o recurso do município seja usado naquelas demandas que são prioritárias para a cidade de Rio Branco. Conversei aqui com a nova prefeita de Rio Branco, Socorro Nery, do PSB. Prefeita,
Parabéns pelo trabalho realizado até aqui, seja no plano municipal, estadual ou no federal. Boa sorte agora nesse novo desafio. A senhora só precisa disso. Competência tem de sobra e decência também. Muito obrigada. Tá? Obrigada a todos que estão nos assistindo. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto com o último bloco do programa de hoje. São apenas 2 minutos. Até já.